Então, pessoal, dando continuidade ao estudo de congruência de triângulos, né? Agora a gente vai ver os casos de congruência que podem ter entre triângulos, certo? O primeiro caso é o lado, 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 certo? Ou como a gente escreve LLL, que é que mostra, né, que dois triângulos são congruentes se as medidas dos lados correspondentes forem iguais, certo? Aí a gente tem aqui, se os três lados de um triângulo forem congruentes a três lados de outro triângulo, então esses dois triângulos são congruentes. Aí a gente tem um exemplo aqui, certo? A gente observa aqui que nesse lado AC ele mede 2. E aqui no lado EF também mede 2. Então a gente já tem um lado congruente, né, entre esses triângulos. O lado AB mede 3. E o lado DE também. Então a gente já tem mais um lado congruente. O lado BC desse primeiro triângulo mede 3,61. E o lado DF desse outro triângulo mede a mesma 3,61, ou seja, a mesma medida. Então, pelo primeiro caso, né, que é lado, 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 a gente tem que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, as medidas são iguais. Aí a gente tem aqui, observe que os triângulos acima possuem os três lados correspondentes congruentes. Como eu tinha falado, o lado AB é igual ao lado ED, ou DE, tanto faz, depende do sentido de orientação que você está trabalhando. O lado AC é igual ao lado EF, AC com EF. E o lado BC é igual ao lado DF. Pronto, então esse é o primeiro caso. É um dos casos que a gente utiliza para mostrar a congruência de triângulo, certo? Aí o segundo caso é o lado, ângulo, lado. Nesse caso, a gente vai verificar o seguinte: a gente tem dois triângulos e se nesses dois triângulos cada um deles tiver pelo menos dois lados iguais e um ângulo igual, então eles também são congruentes. Por esse segundo caso, que é lado, ângulo, lado. Veja só, a gente lendo aqui, né? Tem, se dois triângulos ABC e DEF possuem um lado, um ângulo e um lado com medidas iguais, então ABC é congruente a DEF. Contudo, observe que essa ordem deve ser respeitada. Os triângulos que possuem dois lados e um ângulo com medidas iguais sempre são congruentes. O ângulo deve estar entre dois lados, ou seja, esse ângulo tem que estar entre esses dois lados que são iguais. Se não estiver, então não dá para utilizar esse caso de lado, ângulo, lado. Certo? Vamos ver um exemplo. Aqui. A gente tem um lado AB nesse triângulo. AB mede 3. O lado DE desse triângulo mede 3 também. Então a gente já tem um lado congruente. O lado AC desse triângulo mede 2. O lado EF desse triângulo também mede 2. Pronto. A gente já encontrou os dois lados que a gente precisava para mostrar o segundo caso, do lado, o ângulo, lado. Agora a gente vai verificar o ângulo. Veja só, a gente tem aqui o ponto A. No ponto A ele tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus está entre um lado congruente, né, que são esses dois, e entre esse outro lado congruente. Então aqui já se verifica que o ângulo está entre esses dois lados de mesma medida para esse aqui, ou seja, os dois lados congruentes. E aqui também. Então dessa forma a gente prova também que esse triângulo é congruente a esse, né? Que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDEF. Vejam só, observe que esses triângulos configuram o caso lado, ângulo, lado, pois pode-se observar a congruência a seguir na ordem correta, né? A gente tem o lado AC, que mede 2, igual ao lado EF, que também mede 2, ou seja, lados congruentes. O ângulo A é igual ao ângulo E, os dois têm a mesma medida. Ótimo.
E o lado AB é igual ao lado ED ou DE, tanto faz, certo? Eles têm a mesma medida também, e esse ângulo de 90 graus está exatamente entre os lados congruentes dos nossos triângulos. Aí o próximo caso que a gente tem é o ângulo lado ângulo, mais conhecido como ala, mas não é o sabão não em pó, viu? Não é o sabão em pó. Vamos lá. Para a gente provar que dois triângulos são congruentes por esse método ala, ele tem que ter dois ângulos iguais, certo? E pelo menos um lado igual, congruentes entre eles dois, certo? E tem que ser nessa respectiva ordem também. Vamos lá, ó. Quando dois triângulos possuem um lado e um ângulo congruentes, então esses triângulos são congruentes. A ordem das medidas aqui também conta. Não basta que os triângulos possuam dois ângulos e um dos lados iguais, é necessário que esse lado esteja entre os dois ângulos, como eu havia falado. Então vamos verificar aqui. A gente tem o lado AB, mede 2 centímetros. Ela é congruente a esse lado é EF, que também mede 2 centímetros. Aqui a gente tem o ângulo A, mede 56,31 graus, certo? A gente tem aqui esse ângulo A com essa medida. O ângulo F é congruente a ele, pois tem a mesma medida. E o ângulo B é congruente ao ângulo E, pois os dois têm 90 graus. E veja só, o lado congruente entre esses dois triângulos está entre os ângulos congruentes também, percebem? Então, dessa forma, quando a gente tiver dois triângulos para decidir se ele é congruente ou não pelo modo ala, esse lado que vai ser congruente, ele tem que estar entre os dois ângulos que foram congruentes também entre os triângulos, certo? Mas o professor, e se esses dois estivessem aqui, não valia não? Não valia de jeito nenhum, porque é o que diz, ó, esse lado valeria 2, mas não, esse lado também valeria 2, e eles são congruentes também, esses lados, certo? Porém, não está obedecendo a lei de formação aqui. Precisaria estar entre esses dois ângulos, certo? Como não está, não vale. Aí veja só, os dois triângulos acima são congruentes, pois eles atendem os requisitos para o caso ala, porque eles possuem o ângulo A igual ao ângulo F, certo? Que é de 56,31 graus, né? E o ângulo B igual ao ângulo E, que são de 90 graus, né? E tem um lado EF, que é igual ao lado AC, que mede em 2 centímetros 2, certo? Aí a gente vai para o último caso, certo? O último caso é o seguinte, o quarto caso é o lado ângulo ângulo, só que aí é ângulo oposto, certo? Esse Ozinho aqui é de oposto. Aí a gente tem o seguinte: quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. Novamente a ordem deve ser respeitada. Por exemplo, né, a gente vai... Por exemplo, se o segundo ângulo observado não for oposto ao lado observado, então não existem garantias de que os dois triângulos sejam congruentes, né? Então vamos lá, vamos se atentar a isso. A gente tem que seguir a ordem também, certo? E o ângulo, quando fala em ângulo oposto, é ângulo oposto ao lado, como a gente falou aqui. Ó, vamos ver. Vamos aqui olhar primeiro para os ângulos, né? Que são a maioria aqui. O ângulo A mede 90 e o ângulo E também. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo E. E o ângulo C é congruente com o ângulo F, né? Pois eles têm a mesma medida. E o lado AB desse meu triângulo é congruente ao lado
é D desse outro triângulo. Então a gente tem aqui mais um caso de congruência, certo? Agora vamos verificar essa parte do ângulo oposto. A gente tem aqui, né? Olha, o ângulo adjacente, que a gente costuma falar, falando de uma maneira não tão matemática, é o ângulo que fica do lado do meu segmento aqui, nesse caso, certo? Então o ângulo que está aqui do lado dele é 90 graus. E o ângulo oposto é o que está do outro lado desse no outro ponto contrário a esse meu lado aqui. Veja só, então F está oposto aqui, ó. F está oposto a esse meu lado D. E aqui o 3, né, que é a medida do meu lado AB, está oposto ao meu ângulo C. Então, o que acontece? Mais um caso confirmado, né, de lado, ângulo oposto. Mas o professor, e se tivesse que nem aqui, no caso do lado, ângulo, que é o ala, se o 3 tivesse aqui, bom, se o 3 tivesse aqui, aí não ia ser lado, ângulo oposto, ia ser ala, né? Porque a gente encontra o lado aqui entre os dois ângulos que são congruentes, né? O lado congruente entre os dois ângulos congruentes, certo? Aí, para ser oposto, mas e se tivesse aqui, professor? Pronto, se tivesse aqui, também ia ser um caso de lado, ângulo oposto. Por quê? Veja só, de toda forma, ele está adjacente a esse ângulo e está oposto a esses ângulos. Só mudou o ângulo que fica oposto a ele, mas continua sendo o mesmo caso. Então, pessoal, nessa parte é só isso, né? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula eu vou trazer a resolução dos exercícios que eu passei para vocês, certo? Espero que tenha ajudado e até a próxima.